A hora do agronegócio e recebemos hoje aqui um especialista numa área hoje extremamente polêmica, cheia de controvérsias, que envolve meio ambiente, envolve sustentabilidade, envolve água, envolve bioeconomia, né? E é o professor doutor Raoni Rajão. Raoni Rajão tem doutorado, ele é professor do tema esse de gestão ambiental na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, e é um expert em visão de políticas públicas, interação da sociedade civil organizada com o governo, com as corporações, e tem um olhar muito interessante, afastado de coisas como partidos políticos, essa coisa toda que eu acho que o Brasil está muito mergulhado e nós precisamos trazer uma voz muito lúcida, né? A razão para este tema que está cheio de oportunidades e se a gente não olhar as oportunidades, cheio de problemas também. Professor Raoni Rajão, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Prazer é meu. Primeiro, economia, bioeconomia, negócios nesse campo da bioeconomia que hoje nós não computamos, né? Quando falamos do agribusiness brasileiro, tal dos 400, 500 bilhões de dólares, mais do que isso, tem que refazer as contas, dependendo da taxa do dólar, mas não existe nenhum centavozinho dentro dele ainda, sob essa visão de bioeconomia. Como é, de fato, a perspectiva para os próximos anos deste assunto meio invisível, né? E que pode ser materializado? Então, a bioeconomia é, antes de tudo, uma visão do futuro, né? Ela parte da ideia que o valor é produzido através de organismos vivos, né? Então, dentro disso, a própria agricultura ela entra também como bioeconomia pensada de maneira mais ampla. Porém, a diferença aí é que você começa a pensar como é que eu posso melhorar, como é que eu posso agregar valor, né, e quais são as linhas que avançam nisso. Então você tem ali diferentes caminhos. Um que é muito importante e que, na verdade, o Brasil é líder mundial desde 1700, 1600, são os biocombustíveis, né? Então, a produção da cana-de-açúcar, né, e o etanol de primeira geração, que, inclusive, é interessante notar que é o único etanol de primeira geração, ou seja, que é produzido diretamente através da extração, né, do produto primário, que tem benefício climático. Porque quando você cresce e gera o álcool, né, você, na verdade, está capturando um gás de efeito estufa, né, o carbono, que depois é emitido. Então, tanto é que hoje, você, por exemplo, andar com um carro a álcool, tem o mesmo efeito climático de um carro elétrico, às vezes até melhor, né? Então, vai aqui, é muito importante para os nossos, principalmente para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, quando nós falamos da cana-de-açúcar, muita gente às vezes associa como sendo algo devastador, algo muito ruim. Não é. É positivo. E quando eu ponho no meu carro, então, o etanol, eu estou contribuindo efetivamente para o meio ambiente. Sim. Não. Tanto é que, por exemplo, foi feita toda uma discussão muito ampla na União Europeia, né, para poder ver qual biocombustível poderia ser importado para fins climáticos, né, como medida de mitigação, e o etanol brasileiro, né, de cana-de-açúcar foi o único a se qualificar. O etanol, por exemplo, americano, de milho, não qualificou porque ele não tem essas características e você acaba necessitando um volume de energia muito grande para produzi-lo, que faz com que ele não tenha tantos benefícios. É claro que, por exemplo, ele funciona, ele tem esses benefícios, né, climáticos, contanto que não se desmate também, né? E uma coisa que, por enquanto, um dos elementos que garante a qualidade do nosso etanol nesse sentido é o fato que o zoneamento, né, não permite, né, o agroecológico da cana, não permite que a expansão da cana seja financiada, por exemplo, na Amazônia, né, que é um dos pontos importantes, inclusive, para avaliação e para a possibilidade de aumentar as exportações. Por isso que um dos pontos fortes aí do acordo entre a União Europeia e o Brasil é que agora a gente vai ter a oportunidade de aumentar em 20 vezes a exportação de etanol para a União Europeia sem taxas, né? Isso é concreto. Isso é concreto. Coisa para vir para os próximos anos. Poderemos aumentar em 20 vezes, é isso? Sim. A exportação de etanol brasileiro. E quando a gente fala do etanol, a gente já está falando de uma agroindustrialização, de um processamento, de empregos na indústria, na distribuição, no transporte. Vai além da porteira do produtor e também, antes da porteira, insumos, adubação, fertilização, uma série. Ou seja, temos um sistema aí com uma perspectiva efetiva de crescimento. Sim, e aí você tem
os caminhos de desenvolvimento tecnológico, né? Um muito importante são chamados os biocombustíveis de segunda e terceira geração, onde você consegue transformar a biomassa diretamente em biocombustíveis. Isso, inclusive, poderia ser um caso até mesmo para o eucalipto, por exemplo, né? Que o Brasil também tem uma liderança, né? Porque ele tem nenhum país do mundo consegue ter um ciclo de corte em 7 anos, como a gente tem aqui, né? Graças ao ciclo hidrológico, à própria característica muito interessante, algo concreto numa bioeconomia que a gente pode enxergar. Né? Agora, vamos para aquela que a gente ainda não enxerga, por exemplo, quando a gente fala de uma Amazônia. Sim. O que seria um desenvolvimento inteligente de uma bioeconomia na Amazônia? Olha, antes de tudo a gente tem que lembrar que a Amazônia já teve vários casos de sucesso e tem, né, de bioeconomia. A Amazônia, em particular, a região de Manaus, foi a cidade com o maior PIB per capita do mundo, um dos maiores, né, do mundo, por causa do ciclo da borracha. Né? E a borracha é um produto, né, que é encontrado exclusivamente na Amazônia, foi uma descoberta, né, e começou a ser um produto absolutamente essencial para a própria Revolução Industrial. Né? Se não fosse a borracha feita na Amazônia para o Ford ter nos Estados Unidos, não teria o carro. Né? Claro que depois, né, houve todo um processo ali, o Brasil, aconteceu 2 processos, primeiro houve a biopirataria, né, porque os ingleses vieram aqui, roubaram as sementes e levaram para o Sudeste Asiático, e depois teve o desenvolvimento da borracha sintética, né, a partir dos combustíveis fósseis, e que isso fez com que, né, esse produto não fosse o mais importante. Mas vieram os outros, né? Por exemplo, nós temos hoje o açaí. Né? Imagina, né? Açaí há 15 anos atrás era comida de índio. Né? Hoje eu estava lá, cheguei agora esse sábado dos Estados Unidos, eu tenho uma colaboração lá com a Universidade de Wisconsin, Madison, né? Que inclusive é um dos estados que fazem lá parte do Corn Belt, é uma universidade que inclusive tem uma tradição agrícola muito forte. E a primeira coisa que a recepcionista disse para mim é que no café da manhã tem excelentes smoothies, né? Que são as batidas de açaí. Né? Eu falei, poxa, eu fui lá, até tirei uma foto, né? Ela associou o açaí com o Brasil? Eu acho que não necessariamente. Ela não ligou, né? Inclusive porque ela aí não... que está, marketing, hein? Marketing. Não, e tanto é que você tem até o Carlos Nobre, que tem um trabalho muito interessante nesse sentido, né? Ele que traz esse dado, né? Como que a Califórnia hoje, ela lucra mais com açaí do que nós, porque ela pega esse produto e agrega valor. Sendo que, apesar disso, né, mesmo com um produto sem valor agregado, hoje, inclusive foi um cálculo, né, que nós fizemos lá no nosso grupo, a área plantada de açaí, né, e colhida de açaí no estado do Pará é menor do que a de soja e o valor do açaí vendido é maior do que o da soja. Né? Então, assim, é claro que existe, é necessário aumentar, é necessário ampliar, mas dizer que a bioeconomia na Amazônia, que a Amazônia 4.0 é uma coisa muito do futuro, muito distante, não, já está acontecendo. Agora, precisa ser fomentado, precisa ser estudado, precisa de ciência e tecnologia, né, porque não adianta você simplesmente exportar o produto bruto e deixar que seja agregado valor lá fora, né, e isso são todos passos que são necessários para a visão de longo prazo. Na Palma tem trabalhos extraordinários lá. Sim. Eu vi aqui numa entrevista que você deu à revista Piauí, onde você diz que se houver um atraso com relação à gestão ambiental sustentável da Amazônia, eu não sei se aqui você se refere somente à Amazônia ou ao país, né, aumento gradual de desmatamento, nós poderemos ser obrigados aqui a pagar ao mundo, comprar créditos de carbono, e essa conta pode chegar a 5 trilhões de dólares. 5 trilhões de dólares, pessoal, o agribusiness brasileiro, pela conta atual, é 500 bi. E pelo que o professor Raoni está aqui colocando, se isso aqui se efetivasse, um negócio terrível. Isto aqui é possível acontecer algo assim, professor? Sim, é claro que tem várias incertezas, né? E agora, se você, por exemplo, continua tendo uma União Europeia investindo pesadamente nisso, a China também está realmente assumindo o compromisso climático cada vez mais forte. Hoje é o país do mundo que mais está reflorestando, que mais está investindo em energia solar, investindo em energia eólica. É a China? É a China. Outro parênteses, China, que a gente acha sempre que é tudo meio ruim. É o país que mais está investindo em reflorestamento? Não, a China tem um programa de reflorestar 1/4 do país. Chama Red Line. Eles investem por ano 10 bilhões de dólares. Por ano de investimento para reflorestamento. E, inclusive, eles estão agressivamente olhando para o mundo, né, e vendo os melhores especialistas. Inclusive, entre esses, nós, inclusive, estamos colaborando com eles, trocando ideias. Né? Energia solar também? Sim. Ou seja,
Fechou o parênteses, hein? Para a gente botar nossa cabeça. É claro que a grande dúvida é os Estados Unidos, né? Que hoje a gente tem um governo que é avesso, né, às questões climáticas, porque não acredita e ao mesmo tempo beneficia a própria indústria, né? Porque enquanto a questão climática foi empurrada para frente, a indústria do petróleo continua ainda com lucros muito mais altos, né? Agora pode ser que mude, né? Igual mesmo nos Estados Unidos, que eu estava ali assistindo o debate dos democratas, entre os democratas. Todos os candidatos democratas com posições fortíssimas com relação à questão das mudanças climáticas, todos. Né? Se o Trump perde, entra um democrata, né? E vamos supor consiga fazer até ser reeleito eventualmente. Né? Você começa a ter um alinhamento mundial, aí você vai ter uma espécie de Bretton Woods do carbono. Né? Lembrando que o Bretton Woods foi aquele momento ali no pós-guerra, onde se decidiu que o dólar ia ser a base de todas as transações comerciais, né? E não o ouro. Né? Você tem um risco, aí corremos um risco do carbono começar a ser essa base dessas relações, sendo que algumas pecinhas já estão se encaixando. Se isso acontecer, né, aí entra no caso brasileiro. Né? O Brasil tem diferentes trajetórias de desenvolvimento, inclusive nós participamos de um projeto, né, que foi um dos co-líderes da parte de agricultura, desmatamento, que chama Opções de Mitigação em Setores-Chave no Brasil, que é um projeto liderado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, interessantíssimo, que olha para todas as projeções do Brasil em todos os setores, né, principais até 2050. E funcionou assim, nós chegamos, né, nós que cuidamos da parte agrícola, chegamos para o Ministério da Agricultura e perguntamos: o que vocês querem produzir em 2050? Me fala um número. Né? E vieram com todas as projeções, no caso, por exemplo, mais que dobrar a produção de soja, aumentassem mais que dobrar a produção de carne, ou seja, né, com a visão do Brasil como um grande exportador, inclusive, de alimentos. Então isso está dentro do estudo. E aí vamos ver então se a conta fecha, né? Visto quais as metas do Brasil, né, que são para 2025, indicativas para 2030, e olhando até 2050. E a conta fecha. O problema acontece se você deixar o desmatamento ser fora de controle. Porque aí você vai ter um setor que gera PIB da economia, né, que é o setor que está exportando, o setor que está produzindo, o setor da própria produção energética, né, que está ligado a esses milhões de pessoas que ainda vivem na pobreza, que estão precisando ter uma geladeira, uma televisão e assim por diante. Então as emissões desses setores vão aumentar, né, elas precisam aumentar, mas a gente, em vez de utilizar, digamos, esse espaço climático, o que a gente pode crescer de emissão com coisas que geram PIB, a gente acaba ocupando isso com o desmatamento em áreas que absolutamente são até mesmo impróprias para a agricultura, onde a questão logística é um problema seríssimo, né, gerando emissões enormes, né, e que com a tendência de emissões, né, projetadas, né, olhando um cenário mais pessimista, a gente pode chegar nessa situação. Interessante. Né? Ou seja, isto não é uma ficção, é uma possibilidade. Sim, sim, sim. O mundo evoluindo para esse caminho aí, né? Os setores empresariais, comerciais, vendo nisso também uma grande oportunidade de desenvolvimento industrial novo, fora da base fóssil, né? E não é nada impossível. Em 20, 30 anos nós teríamos uma sociedade distinta e podendo contabilizar estes aspectos. Ao contabilizar esses aspectos, se nós não cuidarmos disso, nós teríamos aí um problema sério de ter que comprar esses créditos. Senão ninguém compraria de nós. E também tem um ponto importante, né? Porque quando você olha para os Estados Unidos, para ele se adequar de modo climático e reduzir substancialmente as emissões é muito caro. Né? Eu estava entrevistando um dos negociadores-chefes que liderou as negociações no Acordo de Paris, né, que eu realizei essa pesquisa também, e ele foi até curioso, ele falando quase com um certo ar de vítima, né, dizendo: poxa, como é que nós, Estados Unidos, vamos ter dinheiro para poder substituir todas as nossas termoelétricas, são muitos bilhões investidos e tal. E é verdade, eles têm muitos bilhões investidos, por isso que também que eles estão atrasando mais o processo. Europa, já antecipando um pouco essas tendências, já começou a fazer os investimentos agora, ainda mais porque interessa ao parque industrial alemão, vender a tecnologia para o resto da Europa também, né? Então, obviamente, são vários interesses ali ao mesmo tempo, mas tem um custo, né? E o Brasil, por exemplo, no caso da Noruega, que é um caso muito interessante, porque a grande parte das emissões dela está ligada à produção de petróleo, porque você produz praticamente ali próximo do Círculo Ártico, precisa mandar helicóptero, barco, navio, né? Precisa bombear CO2 para poder sair o petróleo, assim, então é algo que emite muito. Agora, para eles cortarem pela metade as emissões, eles têm que parar de produzir o petróleo pela metade. Né? Então você tem ali praticamente metade do PIB do Brasil, do país, né, acaba diminuindo. O Brasil, pelo contrário, se você diminui o desmatamento substancialmente, né, se for pensar, por exemplo, até a trajetória histórica, né, olha quando o desmatamento estava caindo mais, né, que é 2008, 2009, 2010, 2012. Era exatamente o período que o Brasil estava crescendo mais. Então é possível diminuir muitas emissões, né, que está ligado a esse desmatamento que não gera PIB, e aumentar o movimento econômico. Agora, precisa de ter uma decisão política. Né, isso é um pouco que a gente está esperando e demandando. Né? E não é nem nesse governo, já de alguns governos que a gente tem demandado isso. É um processo histórico.
Me corrija se eu estiver errado, mas nas minhas andanças lá pela Amazônia, o que eu sempre vi lá foi assim, uma coisa ilegal, uma coisa de crime, terras que não têm dono, ali se instala o crime, e na esteira do crime, pessoas vitimizadas, pessoas simples que vão lá e aproveitam alguma coisa dali, né? Catam o resto da feira do crime. Sim, sim, sim. É certo isso, você que é um estudioso, é isso mesmo que acontece? Sim. Olha, a gente está até nós concluindo agora um estudo, né, que deve ser publicado nos próximos meses, onde nós calculamos, né, olhamos todos os imóveis rurais cadastrados, né, no Cadastro Ambiental Rural, que inclusive é uma das maravilhas do Brasil, né, poucos países do mundo têm algo assim, e estimamos, né, qual que é o nível de legalidade, ou seja, até que ponto a pessoa está respeitando o Código Florestal, está com seu APP, sua reserva legal e assim por diante, e até que ponto ela desmatou desde 2008. Porque 2008 é a data de corte do novo Código, né, porque já é um período que já começa a ter, inclusive, a necessidade de restaurar. Destes, 80% dos imóveis não desmataram nada, dos estados da Amazônia Legal. E daqueles que desmataram, né, algo como 6, 7% desmataram dentro do limite e menos de 10% desmataram ilegalmente. Ou seja, é uma minoria. Agora, é uma minoria que faz com que praticamente dobre as emissões do Brasil, gera um constrangimento para todo o setor agropecuário, né? Não é só, ou seja, acaba que são poucos que fazem muito barulho e acabam atrapalhando todo o processo, né? Sendo que, inclusive, nós já fizemos vários estudos nesse sentido, né? A própria Embrapa mostra isso, vários outros pesquisadores, é um consenso nesse sentido, né? O Brasil tem muita terra disponível para a expansão do agropecuário, o que precisa é tecnologia, o que precisa é investimento, é condição que esse investimento ocorra, é assistência agrícola, não é desmatar mais terra num lugar onde, que inclusive nem chega direito o caminhão, onde o transporte é muito caro, onde as condições são muito difíceis, né? Seja, temos essas terras de pastagens degradadas, integração lavoura, pecuária, floresta crescendo, esse é o grande caminho. E nesse ambiente aí das florestas naturais, principalmente então é a aplicação da lei. O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, esteve aqui conosco na Jovem Pan e disse: eu tenho lá um sistema que me revela agora qualquer desmatamento acima de meio hectare, ele registra e ele pode agir. E me disse que no Mato Grosso, de um ano passado para este, houve uma diminuição de 17% do desmatamento. Ou seja, é possível a gente agir, não é? É possível agir, né? Agora o problema é que assim, eu tenho acompanhado isso, inclusive dentro do Mato Grosso, um dos estados que eu mais estudo há muitos anos, né? Desde 1999, o Mato Grosso já tem um sistema que ele consegue saber o nome e o CPF de boa parte das pessoas que tem inclusive um número crescente, porque vai aumentando o cadastro, né, que desmatam. Inclusive eu publiquei um artigo em 2012 onde nós avaliamos a efetividade desse sistema, né, seja nos governos anteriores, né, do Leite, depois do governo do próprio Blairo Maggi. E o que a gente notou é que você teve um sistema que facilitou muito as autorizações de supressão, né, o desmatamento legal, né, com certa razão, porque desburocratiza, é um sistema eletrônico, etc. Porém, você tem praticamente dobrando o número de desmatamento legal e também dobrando o número de desmatamento ilegal dentro do sistema. E aí, o que fica claro? Né? É que você tem um sistema que consegue ganhar apoio político e desburocratiza para os proprietários rurais, mas que na hora de multar, porque quando você multa alguém, a pessoa não vota em você de novo. Né? Existe ali toda uma resistência, todo um entrave para que isso aconteça. Né? E eu posso dizer, todos os governos têm feito isso, infelizmente, eles têm ali um radar, tirando foto constantemente das pessoas que passam com excesso de velocidade para poder trazer a metáfora, mas não estão enviando as multas para casa. Entendo. Aí o que acontece? A pessoa vai passar novamente naquele mesmo lugar e vai ceder velocidade. Né? Entendo. Professor Raoni, para a gente caminhar aqui para o encerramento, existe uma meta, um número, uma quantificação do quanto que o Brasil poderia almejar de dólares, sendo bem governado e orquestrado nessa bioeconomia? Esses estudos, eles mostram visões de vendas, digamos assim. Quanto que a gente podia vender? Olha, por exemplo, nesse estudo do Opções de Mitigação, você tem uma visão muito otimista do agronegócio brasileiro. Nós estamos falando em mais do que dobrar grande parte dos produtos. Nós estimamos 13 produtos diferentes, desde da banana, a soja, algodão e assim por diante. Né? Tem essa possibilidade, dobrar praticamente. Tem essa possibilidade, né? Assim, ainda mais quando você compara, por exemplo, uma comparação direta, né? O Brasil e os Estados Unidos. O Brasil tem praticamente uma cabeça de gato para cada pessoa, por volta de 200 milhões.
Os Estados Unidos têm 80 milhões. E os Estados Unidos produz mais carne e a um valor N vezes maior, porque tem um valor agregado, do que o Brasil. Assim, nós estamos numa situação onde que o Brasil, com 200 milhões de cabeça de gado, quando você quer fazer um bom churrasco, você vai no supermercado e compra uma carne uruguaia. Porque a carne nossa, ela é mandada como enlatado, como processado, como uma carne de terceira qualidade para exportação, né? Então, assim, tem muito espaço para poder intensificar, para investir em qualidade, para poder agregar valor, e é nessa direção que a gente tem que apontar. Interessante. Com a sua experiência, seus estudos sobre relacionamento internacional, qual é a visão que você deixa, né? Uma visão realista e esperançosa, né, digamos assim, para os próximos 10 anos brasileiros. O ministro do Meio Ambiente esteve aqui, o ministro Salles, ele disse, olha, nós precisamos transformar aquela Amazônia em uma economia ascendente. Fala mais ou menos a mesma coisa. Mas que problema existe, o que é que nós temos que consertar e como que a gente pode ir para esse futuro? Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter tolerância zero contra a ilegalidade. A gente está já há tempo demais que nós estamos permitindo isso acontecer. Tolerância zero com o ilegal. Com o ilegal. Inclusive, nós vemos isso no nosso estudo. Né? Como temos a capacidade, por exemplo, de ver os imóveis, cruzar com os pontos de multa do IBAMA, o nível de impunidade é enorme. E se tem muita impunidade, você incentiva o crime. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é incentivar, né, a construção dessas cadeias produtivas e que com agregação de valor. Né? Eu acho que isso já está acontecendo, a gente tem que pegar essas iniciativas, por exemplo, na ilha de Marajó, né, hoje onde está sendo diminuída a área de pastagem para poder aumentar a área de açaí, porque é mais lucrativo o açaí do que a pastagem nessa área. Né? Então, por que não pegar esse tipo de experiência e multiplicar? Né? Eu acho um terceiro ponto também é o seguinte, a gente tem que começar a entender que floresta em pé não é dinheiro jogado fora. 1 hectare de floresta está, através da evapotranspiração, do transporte dessa umidade, ela está irrigando a nossa agricultura, também no centro-oeste, até mesmo no sudeste. Né? Então a gente tem que lembrar da importância de estar preservando isso por esse valor que é gerado. Por exemplo, nós fizemos uma estimativa num trabalho, até em colaboração com pesquisadores de diferentes lugares, Viçosa também, com apoio do Banco Mundial, onde nós estimamos o valor produzido por cada hectare da floresta. Né? Tem áreas que produzem até $700 ano. Isso é mais do que a soja, uma área de arrendamento de soja. Né? Você tem ali uma situação de se você desmatar as áreas, né, que são terras devolutas, né, que não foram atribuídas, são mais ou menos 80 milhões de hectares, você vai estar gerando uma perda na produção agrícola que corresponde a 1/3 da rentabilidade da soja em Mato Grosso. Então, assim, a gente está um pouco, de certa forma, matando a galinha dos ovos de ouro. Então, a gente precisa um pouco mudar essa perspectiva de ver aquilo como mato. A gente precisa ver a floresta como uma máquina de irrigação, né, que permite a gente colher, por exemplo, 2 lavouras por ano, que é uma coisa que só o Brasil tem, os outros países não têm. Muito bem. Professor Dr. Raoni Rajão, obrigado por sua presença aqui conosco na Jovem Pan, com a sua visão, uma visão moderna, jovial, né, e de harmonização e de sincronização. O Brasil precisa muito de líderes que façam uma sincronia nova, de um design, né, e que a gente pare definitivamente com essa história de nós contra eles, essa coisa de arrumar inimigo, né? Uhum. Arrumar inimigo e aí você cria inimigo também onde não tem. E quem perde é o Brasil, né? E quem perde, todos nós aqui. Agora, muito importante para o nosso ouvinte e telespectador, internauta aqui da Jovem Pan, da cidade principalmente. O campo brasileiro é um campo que, na sua imensa maioria, é extremamente positivo com relação ao meio ambiente. E como o professor Dr. Raoni citou, existe uma minoria que transgride a lei. E para essa minoria, a palavra dele é também a minha palavra: intolerância jurídica e aplicação da lei. Professor, obrigado por ter vindo. Parabéns por sua obra aí pelo mundo afora, viu? Sucesso. Muito obrigado. Obrigado.